Bem, pessoal, vamos dar continuidade, né? Mais um vídeo, né? Sobre manejo de praga da cultura dos cítricos. Ainda falando de ácaros, né? Agora nós vamos falar sobre o ácaro da falsa ferrugem. Apesar do ácaro da leprose transmitir virose, no caso do ácaro da falsa ferrugem não existe a transmissão de virose. É simplesmente um dano direto que ele causa, né? O sintoma causado pela alimentação. Então a gente vai acompanhar aqui para a gente ter uma ideia do que acontece em relação a esse ácaro. O ácaro da falsa ferrugem é o Phyllocoптruta oleívora, né? Nomes complicados. Aqui só para mostrar o ácaro, também um ácaro muito pequeno, a olho nu você não consegue ver. Esse formato, né? Parece um cônico, né? O formato dele. Então é da família Heliophidae. Ele tem 0,15 milímetro de comprimento, então imagine o tamanho, 0,15 milímetro, muito pequeno. Apenas 2 pares de pernas verdadeiras ele possui. Tem coloração entre o amarelo e o marrom claro, né? Então ele não tem aqui, você não vai verificar os 6 pares de pernas como a gente verifica normalmente nos ácaros, né? Ele tem 2 pares de pernas verdadeiras, essas são falsas pernas. Então aqui mostrando mais fotos, né? A sua disseminação é através do vento, principalmente através do vento. O ciclo varia de 7 a 10 dias, aqui para a gente vai variar em torno de uma semana, né? Em torno de 7 dias. E ele passa por uma fase de ovo, ninfa e adulto. A gente já tinha comentado que os ácaros passam por 3 etapas de desenvolvimento. Ele não passa por uma fase de pupa, ovo, ninfa e adulto. Então aqui só mostrando a foto, olha que aqui já é ampliada, são fotos bem ampliadas, aqui tem uma ampliação também, porque numa condição normal você nem consegue ver. Os danos e sintomas, né? Os ataques em folhas novas, ramos e frutos. Em folha, está aqui, ó. Parece como uma sujeira, sei lá, uma ferrugem. Os principais sintomas, bronzeamento dos frutos, isso aqui é o que a gente mais vê, ó. Ele fica com a cor um tom um cinza para marrom. Tá? Isso deprecia, apesar internamente o fruto não ter alteração de sabor, mas externamente ele fica com essa coloração. Então perde valor comercial. Se é para a indústria de suco, extração de suco, nem tanto, pode ir para a indústria normalmente e fazer a extração do suco. Agora, para você colocar no mercado, a gente sabe que o consumidor ele consome primeiro com os olhos, então fica com a qualidade muito ruim, né? Fica feio, então as pessoas não compram. Então para o mercado perde muito valor comercial. Para a indústria pode ser aproveitado. Manchas irregulares e escuras na superfície inferior e margem das folhas. Então, isso aqui é resultante da alimentação, ele vai se alimentando, perfura a célula, extravasa o líquido e ocorre, por exemplo, uma oxidação e fica com essa coloração o tecido, né, do fruto. Monitoramento. Sim, pessoal, aqui na nossa região ele também ocorre, esse ácaro é comum. Eu tenho um pé de limão aqui no meu quintal, eu vou até pegar aqui, só um minutinho, eu vou pegar para mostrar para vocês. Então você verifica a presença desse ácaro. Não fica com essa tonalidade, né? Ele fica com a coloração meio cinza, mas é o ácaro da falsa ferrugem. Só um minuto. Voltando, pessoal, dê uma olhada aqui, né? Na folha, né? O sintoma na folha do ácaro da falsa ferrugem. E aqui no fruto, dê uma olhada, tons normais. E você olha aqui do outro lado, ó, presença da alimentação do ácaro, né? A alteração da cor. Claro que isso aqui afeta o desenvolvimento do fruto, tá? Bastante. Então é complicado, né? A gente tenta não passar veneno, porque está consumindo os frutos, então não é interessante estar passando veneno, apesar de ter um enxofre, mas a planta é alta e fica complicado para passar com pulverizador costal.
Então aqui um fruto que já está mais maduro, então a lesão pega um tom um pouco mais voltado para a cor de ferrugem. Ó. Se você olhar, isso aqui é um limão, né? Apesar do tamanho é um limão, então você vê aqui a cor. Então isso aqui é um pé de limão que a gente tem no quintal e que tem a presença do ácaro da falsa ferrugem, né? Então nós temos bronzeamento do fruto, manchas irregulares e escuras na superfície inferior e margem das folhas. Monitoramento. A amostragem é 1% do total da lavoura, né? Então você vai verificar como vai fazer através de linhas, né? Das linhas de plantio, você faz o monitoramento. Semanalmente ou a cada 15 dias, né? Você escolhe uma vez por semana ou a cada 2 semanas. Você deve utilizar a lupa, né? Claro, uma lupa de aumento, porque a olho nu você não vai conseguir ver, tem que ser com lupa. Vistoriar um fruto por quadrante da planta, né? Folhas e ramos. Então, um fruto, vê um local, uma parte da planta, coleta fruto, folhas e ramos e faz avaliação. Nível de controle: 30% dos frutos com 5 ou mais ácaros. 30% dos frutos com 5 ou mais ácaros por 2 centímetros quadrados, que seria o que? Talvez a área correspondente ao foco, né, da lupinha que você vai carregar. Então, esse é o nível de controle. Controle cultural. Implantação de quebra-vento é uma forma, já que a dispersão do ácaro é feita através do vento. Então, se você tem um quebra-vento, você não vai ter um vento mais forte atingindo as plantas e carregando para outras plantas. Restrição do uso de agrotóxico não seletivo. Por que isso? Porque quando eu uso produtos não seletivos, eu vou estar eliminando também os inimigos naturais. Isso favorece, no caso, os ácaros, que são pragas, né? Eles sempre têm um crescimento populacional muito mais rápido que os inimigos naturais, os ácaros predadores. Menstrato, aqui é uma planta, né? Ageratum conizoides, plantio intercalar, né? Isso aqui ele funciona como repelente do ácaro. Tem o controle biológico também, né? Que a gente já tinha comentado, que existem os ácaros predadores. Ácaros, aqui nós temos várias espécies. Nós temos também a presença de fungo, né, que também faz o controle. Então, existe o controle biológico, isso aqui é controle biológico natural. Então, o fato de não aplicar, produto seletivo, eu mantenho esses indivíduos aqui que vão reduzir a população do ácaro. Então, às vezes, meu intervalo de aplicação não está diretamente correlacionado a essa questão da população dos predadores. Então a população, o intervalo, quando eu tenho muitos predadores, muitos inimigos naturais na área, esse intervalo de aplicação vai ficar mais longo. Se eu passo produto de amplo espectro, esse intervalo de aplicação tende a ficar cada vez mais curto. Isso significa que eu vou aplicar mais vezes, vou gastar mais com veneno. Aqui, pessoal, aqui tem uma lista de produtos, ingredientes ativos, que eu posso estar utilizando para fazer a aplicação no controle de ácaro. Isso não serve só para o ácaro da falsa ferrugem, serve também para os outros ácaros, né? A bamectina, né? Uma ivermectina, a classe toxicológica é 1, propagite também, isso aqui é alta classe toxicológica, né? Desses daqui. Nós temos alguns produtos à base de enxofre, né? Nós temos um produto enxofre inorgânico, praticamente não tóxico, e assim vai. Tem uma infinidade aqui que você pode estar escolhendo. Aí você vai escolher alguns que eles têm, por exemplo, eu posso usar um fungicida para controlar ácaro. O que vocês acham? Com certeza, né? Se esse produto eu tenho na composição dele o enxofre, eu consigo controlar ácaro. Por exemplo, uma
calda bordaleza feita com sulfato de cobre, eu vou ter enxofre na composição. A calda sulfocálcica, eu vou ter enxofre na composição. Quando feito, você faz com sulfato de cobre. Então eu posso fazer a aplicação para controlar ou prevenir o ataque de fungo, e eu vou também estar controlando o ácaro que possa ocorrer na cultura. Então eu posso fazer isso. Beleza, nós temos outra praga importante para citros, que a gente viu lá no maracujá também, né? Mas para citros é importante. A gente vai ver em outras culturas para frente que também ataca, né? A manga, por exemplo. Esse bichinho é uma mosca das frutas. Todo mundo conhece mosca das frutas? Com certeza conhece, né? Quem já comeu goiaba, com certeza lembra da mosca das frutas. É aquele bichinho que a gente chama bicho da goiaba. Ah, você diz, mas eu não comi, eu nunca comi um bichinho da goiaba. Como diz o pessoal, é melhor não encontrar nenhum bichinho na goiaba do que encontrar metade do bichinho na goiaba, né? Significa que você comeu a outra metade, né? Então a pessoa diz que não comeu, tá? Mas a gente tem que lembrar o seguinte: a mosca das frutas, ela não está somente no fruto maduro. Às vezes o fruto está bem consistente, às vezes até verde ainda, e a mosca da fruta já está lá presente, só que em estágio muito pequeno ainda, na forma de ovo, muitas vezes. Então às vezes não está ainda aquela larva grande que já liberou a enzima, que amoleceu a polpa do fruto. Então, mas com certeza você já comeu algum, tá? A não ser que você não goste de frutos, aí pode ser goiaba, manga, jabuticaba, pitanga, siriguela, laranjas, tudo pode ter mosca das frutas. Então a gente tem que não levar a sério isso aí, somente pensar que ela está comendo um fruto. Se a gente comer, comeu. A maioria dos sucos que a gente toma, se tiver, você coou, tomou, não tem problema, tá? Então vamos lá. A mosca das frutas, né, são muitas as moscas que a gente viu lá na cultura do maracujazeiro. Nós temos o gênero Ceratites e o gênero Anastrefa. Ceratites aqui é representado pela Ceratites capitata, e Anastrefa são várias espécies que ocorrem, né? E se você verificar aqui, o que você vai mais ver nos frutos vão ser indivíduos que têm um prolongamento do abdômen. Tá vendo? Um prolongamento do abdômen aqui também tem. Esse prolongamento do abdômen nada mais é do que o aparelho ovipositor. Por aqui que ela utiliza para perfurar a casca do fruto e colocar o ovo dentro do fruto. Portanto, a postura dela é endofítica, dentro do tecido. Então, aqui aproximando mais, a gente vê as diferenças, né? Beleza, descrição. A ordem Diptera, já fala mosca, né? Família Terpitidae. Ela é grande, tem uma grande adaptação em diversas regiões. Principais pragas da fruticultura mundial, né? Essa daqui. Lembra que eu comentei com vocês lá no início, né, a presença dos citros nos Estados Unidos, né? E lá é a região onde se cultiva citros, se cultiva outras frutas também. Então a região produtora de fruta é a região da Flórida. Lembre bem, região da Flórida. No Brasil a gente cultiva frutos do sul ao extremo norte do país e tem, claro, os frutos naturais. A mosca da fruta está presente aqui, ela não foi introduzida, ela já existe aqui, fora outras que são introduzidas, né? Então, de 100, sei lá, não estou lembrado agora, mas em torno de 140 espécies, em torno de 70 e poucas ocorrem no Brasil. Então, praticamente metade. Nem todas vão causar dano, elas estão presentes aí, mas não estão causando dano, tá? Agora, essas, né, o gênero Anastrefa e o Ceratites, sim, causam prejuízo grande. Beleza. A mosca das frutas tinha nos Estados Unidos. Provavelmente foi introduzida, né? Mas o que acontece? Lá eles gastaram milhões de dólares e conseguiram erradicar. Mas imagine bem, quando comparado com o Brasil, Estados Unidos comparado com o Brasil, Estados Unidos eles têm a Flórida como centro produtor de frutas,
Beleza. Estados Unidos faz divisa, fronteira seca com quantos países? Com dois países. Ao norte com Canadá e ao sul com o México. Beleza. Tá, mas não pode ir para esses dois países, não. No México deve ter. Mas para chegar nos Estados Unidos, existe um deserto, né, saindo do México para chegar vamos dizer assim, na região mais próxima onde se cultiva, onde possa ter alguma fruta. E mesmo assim fica longe da Flórida, né? Então vai ficar, tem um deserto, né? E nesse deserto é meio complicado, né? E ao norte a gente tem o Canadá, que é muito frio, então complica para mostrar as frutas, que ela vai ocorrer mais em região tropical, ou que não tenha tanto frio, mesmo sendo um país de clima temperado como os Estados Unidos, na região da Flórida. Então beleza, investiram muito e eliminaram. O resto tudo é fronteira por mar, né? Então não tem como, divisa marinha, então não tem como ela chegar. Então eles impuseram barreiras severas, por exemplo, do Brasil, as frutas que chegam lá, só através de suco, já passado por um processo de pasteurização. Tá? Então, no Brasil não, tá? Desde o sul até o extremo norte, e uma boa parte da nossa fronteira é fronteira seca. Então, não tem como, né? Então, voltando aqui, né? Ocorre em 3 ambientes, se você pensar aqui. Ela pupa no solo, a fase larval ocorre no fruto, né? Então tá aqui isso. E, né, você pegar aqui adulto, né? E a larva está no fruto, o adulto está voando aí normal no ambiente, andando entre várias plantas, e a pupa ocorre no solo. Então fica praticamente em 3 ambientes. Então nós temos aqui a morfologia, Ceratites capitata, só para mostrar uma pequena diferença, Anastrefa oblíqua e Anastrefa fraterculus. As duas anastrefas, mas você vê que tem coloração um pouco diferente. Aqui, para você verificar que o gênero é o Ceratites, né? Então verificando aqui, o inseto passa por 7 a 12 gerações anuais, então chega até 12 gerações por ano, se tiver fruto à vontade. Então vai, por exemplo, goiaba, se goiaba praticamente produz o ano inteiro, então você pode ter a presença direta aí, né? Não digo a mesma citros, a gente pode ter também. A postura de aproximadamente 10 ovos. Então não é uma postura muito grande, mas ela coloca um ovo por fruto. Você imagina, 10 frutos. Os ovos têm formato alongado, parece um arroz descascado, com aproximadamente 1 milímetro esses ovos. Então parece um arroz descascado, né? Isso aqui são os ovos. A fase larval, as larvas, né, tem um corpo retilíneo, medem cerca de 8 milímetros de comprimento, vermiforme, o formato de um verme, tem a coloração branca amarelada e alimenta-se da polpa das frutas, né? O estágio de pulpa tem a forma de um pequeno barril, mede cerca de 5 milímetros e tem coloração marrom escura. Isso aqui ocorre no solo, a larva no fruto, a pulpa no solo. E aí nós temos a fase adulta, que vão medir de 4 a 5 milímetros de comprimento, pequeno, né? Meio centímetro, por 10 a 12 milímetros de envergadura, de uma ponta da asa a outra. O tórax é preto com manchas, né? O tórax é preto com manchas, a região torácica aqui onde ficam as pernas e as asas. O abdômen apresenta listas acinzentadas, a gente não vê direito aqui, mas tem listas acinzentadas. As asas são transparentes com faixas amareladas e castanhas, vê? Faixas castanhas e aqui faixas amareladas. Isso são características, né? Já o gênero Anastrefa, o ovo também é parecido, ele é alongado e tem em torno de 1 milímetro de comprimento, o ovo. Então parece um grão de arroz,
Se você verificar, são um pouco mais curvo. A larva mede cerca de 8 milímetros, então aqui já é bem maior, né? Quase 1 centímetro. Coloração branco-amarelada, aqui a larva, né? Você verificar. A pulpa tem em forma de um pequeno barril, a mesma característica, mede cerca de 5 milímetros, meio centímetro. Tem coloração marrom escura e também ocorre no solo. Então, quando ela chega na fase, desenvolveu a fase larval, está para se transformar em pulpa, ela sai do fruto e cai no solo. E nesse momento, fica o orifício no fruto, entra micro-organismo e esse fruto apodrece. Os adultos medem cerca de 6,5 milímetros de comprimento, coloração predominante amarela. Ele possui manchas amareladas em forma de V ou S, né, aqui nas asas, né? Isso, S e V invertido nas asas. Então você vai ver aqui um V invertido, ou pode ser em formato de S também. Beleza, pessoal, quais os danos que esse inseto causa? Primeiro, um halo amarelo em volta, né, do sintoma. Mas vamos continuar aqui, depois a gente mostra os sintomas. Halo escuro, no amarelo, escuro na região onde é feita a postura dos ovos. Entrada para infecção secundária de fungos e bactérias. Então, na hora que esse indivíduo sai para transformar em pulpa, ele deixa uma porta de entrada para micro-organismo e assim causa o apodrecimento do fruto. Pessoal, e você poderia falar assim, vem cá, mas por que não a porta de entrada não é no momento em que esse indivíduo entra no fruto? É porque na hora que o adulto coloca o ovo no fruto, o fruto ainda está verde. Esse fruto está em desenvolvimento, ele cicatriza. Então você não vê o orifício de entrada, porque o ovo foi colocado já dentro do fruto. Cicatrizou o local da postura. E a larva vai se desenvolver. Na hora que ela sai, que ela deixa um orifício de saída. Então você percebe bem. A larva se alimenta da polpa do fruto. Ela libera a enzima que faz uma pré-digestão, então fica tudo liquefeito dentro do fruto, na região onde ela está se alimentando. Ocorre apodrecimento e queda dos frutos. Redução na produção pode variar de 30% a 50% onde há ataque, né? Onde ocorre ataque, pode variar de 30% a 50%. Então, uma perda muito grande. Então, vai embora o lucro do produtor, com certeza. E perda do valor comercial. Claro que você não vai levar um fruto desse com sintoma assim para o mercado, né? Então, ele vai se apresentar dessa forma aqui, ó. Isso aqui é o local, ó. Então, ela vai se alimentar aqui. Às vezes nem percorre todo o fruto, né? Porque não dá tempo. Ela completa um ciclo muito rápido e não dá tempo. Mas na região aqui fica mole. Essa região fica mole. O tecido fica mole. Na hora que a larva sai para se transformar em pulpa, começa a escorrer esse líquido aqui, ó. Por quê? Porque por dentro está tudo liquefeito. Então, além disso, por ficar o tecido todo mole, os fungos tomam conta, fungos e bactérias. Então, isso apodrece muito rápido. Olha lá o sintoma. Então, jamais eu vou mandar um fruto desse para o mercado. Olha a situação. Isso aqui, tudo de fruto no chão é devido ao ataque da mosca das frutas. Olha o sintoma. Destaca, né? Olha lá. Só que aqui, pessoal, nós temos duas situações até como uma forma comparativa. Quando a gente falar do bicho furão, a gente vai colocar essa foto outra vez, aqui, ó. Sintoma causado pela mosca das frutas, tá aqui, ó. Fica o liquefeito. Local mole e apodrecido. Aqui é ataque do bicho furão. Então, o local do ataque fica seco. Aqui é uma mariposa. Então, ela não tem o hábito de liberar enzima para fazer uma pré-digestão do alimento. Ela vai comendo. Então, fica seco. Enquanto que esse aqui fica úmido, fica mole. Tá? É uma diferença entre eles. Tá, monitoramento. O que eu devo fazer? Então, nós temos aqui, ó, atrativos alimentares. Eu posso utilizar. Hidrolisados de proteína ou proteína hidrolisada, né? Aqui.
Eu coloco aqui, aí vem a recomendação para você diluir isso em água e colocar nesses frascos, ou preparar os frascos à base de garrafa PET. A gente já falou lá em maracujá. Substância rica em açúcar, pode ser melaço, né? Você pode estar utilizando melaço para fazer também essa solução. Vinagre de vinho, também é atrativo. E suco de frutas, que eu posso estar utilizando. Posso utilizar, aqui tem um tipo de armadilha, aqui é um tipo de armadilha contendo feromônio, e aqui é outro tipo de armadilha contendo feromônio. Claro que eu não vou conseguir feromônio para todas as espécies, mas eu tenho que identificar qual espécie está ocorrendo. Se for uma que tem feromônio, a facilidade de monitorar e controlar é bem maior, porque o feromônio é mais atrativo. Aqui a armadilha McPhail, atrativo alimentar e água. Então eu vou usar, pode ser um melaço ou um suco, diluir ele em água e colocar aqui. Você vê que é um funil invertido. Então a mosca ela entra aqui por baixo, entrou aqui por baixo, ela cai aqui dentro e não consegue sair de volta. Então ela termina caindo, se cansando, caindo no suco e morrendo. Além do suco, pessoal, eu posso também utilizar atrativo alimentar. Às vezes aqui em cima fica o feromônio. Então o indivíduo entra achando que é a fêmea que está aqui dentro, então eu vou capturar macho. O atrativo alimentar atrai mais a fêmea. O atrativo feromônio atrai mais o macho. Então eu posso estar capturando macho e fêmea. Então a captura de adultos, a eficiência com a Nastrefa é muito eficiente. A avaliação e troca do atrativo deve ser feita a cada 10 dias. Nível de ação, um adulto por armadilha dia. Então, para fazer o controle, eu tenho que capturar um adulto por armadilha dia, em média. Então, esse é o momento que eu devo estar entrando com o controle. Um só. Tá? Você veja que é muito pouco. Minha tolerância é pouco, porque senão meu prejuízo pode ser grande. Tem a armadilha que é conhecida como a armadilha Jackson. Esse aqui, se você olhar, não tem atrativo alimentar. Então eu vou estar capturando macho, isca com feromônio sexual. A captura de machos adultos. Por que vai capturar só macho? Porque quem libera o feromônio é a fêmea. E quem é atraído até a fêmea para acasalar é o macho. Então vai capturar macho, né? Eficiência com ceratitis capitata também. Armadilha e feromônio deve ser trocado a cada 6 semanas. Armadilha também. A armadilha ela é impregnada dos 3 lados, é impregnado com cola. É tipo delta, né? É esse tipo assim. Então, e o feromônio fica aqui numa das paredes, né? Fica preso em uma das paredes. É uma borrachinha que vai liberando o feromônio por um longo período, né? Aqui está 6 semanas, a armadilha do feromônio deve ser trocada a cada 6 semanas, geralmente é um mês, mas essa aqui vai um pouco mais de um mês. Avaliação a cada 10 dias, a cada 10 dias eu vou lá, retiro todos os indivíduos que estão presos na armadilha e deixo lá para continuar capturando. O nível de ação, 2 machos por armadilha dia. Por que lá é uma fêmea? Tá? Porque a tolerância de macho pode ser um pouco maior. A proporção de machos, às vezes, é menor. Então, a minha tolerância é um pouco mais, né? 2 machos por armadilha dia. Tá? E o controle? A gente estava vendo monitoramento. Nós temos controle cultural, retirar frutos com sintomas. Então retira esse fruto com sintoma, faça uma vala no chão, joga dentro, coloca uma tela fina que a mosca adulta não consiga sair, mas eu consiga ter a presença ali de inimigos naturais. Então é interessante que eu não cubra de terra, mas bote só uma tela por cima dessa vala. Coleta e ensacamento de frutos caídos, né? Que devem ser enterrados em seguida a pelo menos 30 centímetros de profundidade. Eu posso colocar em vala ou eu posso enterrar no mínimo a 30 centímetros de profundidade.
Evitar frutas silvestres nos arredores do pomar. Então, outros tipos de fruta que podem ser atrativos para a mosca das frutas. Então, perto do pomar eu não posso estar plantando outras fruteiras. Muito próximo de cidade também é complicado, né? Não formar pomares perto de cafezal, porque a gente tem a presença da mosca das frutas também no cafezal. E o controle químico, isca tóxica. Então eu posso estar preparando as iscas, ela deve conter proteína hidrolisada ou melaço. A adição de um hidrolisado de proteína na cauda do inseticida para atração da mosca, que pode ser, é que a gente já colocou aqui, né? Um melaço ou um suco, o açúcar. A gente tem outras formas de preparar essa solução atrativa. Buchas de estopa ou panos embebidos em inseticida. A solução contendo inseticida também atrai a mosca. Pulverização parcial da copa das árvores. Então eu posso dar uma passada. Geralmente a gente fala de método da benzedura, né? Dar uma passada para cima, outra lateral, e assim você consegue deixar uma quantidade de isca ali para atrair as moscas. Então não precisa ter uma cobertura total da copa, só uma cobertura parcial, porque você tem atrativo. E os inseticidas que são liberados para usar estão aqui, né? Então nós temos organofosforados, espinosinas, para Anastefa oblíqua, Anastefa fraterculus, malationa, dimetoato, né? Que são organofosforados, fosmete. Aqui nós temos espinosinas, né? Espinosade, que é para oblíqua, e ceratites captata a gente tem um monte, né? Pode usar dimetoato, fosmete, cloropirifose, malation, cipermetrina, fenpropatrina, que é piretroide, deltametrina, que também é piretroide, trimedilure, aqui ésteres saturados, etofenprox, eterdifenílico, espinosade, espinosinas, que tem aqui para oblíqua, também funciona para ceratites captata. Então nós temos uma relação de produtos que a gente pode utilizar, tanto para preparo de iscas, como também para fazer a aplicação com pulverização. Lembrando que quando eu vou fazer pulverização, tem que ter uma cobertura total da planta, né? Quando eu faço a aplicação via isca, eu não preciso aplicar na planta toda. Bem, pessoal, tem o controle biológico também, né? E no controle biológico nós temos alguns inimigos naturais. Aqui no caso é um parasitóide de laivas. Então, quando eu cato os frutos, jogo dentro de uma vala e cubro com a tela, eu tenho que permitir que esse indivíduo aqui ele entre, passe pela tela, para atingir as larvas que estão dentro daquela vala contendo os frutos. Ela entra no fruto, né, por orifícios, fendas ou áreas em decomposição e coloca os ovos na larva, tá? E aqui é eficiente principalmente para ceratites captata. Nós temos essa outra, né, Diacasmimorpha longicaudata, né? Essa aqui longicaudata porque ela tem um ovipositor bem longo. É um himenóptero, né, quer dizer, uma microvespa, microparasitoide, parasitoide de larva de terceiro ao quinto insta, ou seja, larva já mais desenvolvida. Funciona bem para Anastefa e também para ceratites captata. Então você vai olhar aqui, ó, aqui tem um abdômen e essa estrutura aqui, esse fiozinho que sai e passa aqui de forma meio que transversal, é o aparelho ovipositor, né, que ela utiliza para colocar o ovo dentro da larva. E essa larva, a larva dessa vespa, vai se alimentar da larva da mosca das frutas, né? Servir como alimento para suas larvas. Bem, pessoal, era só isso. Nos veremos no próximo vídeo e até mais.